Glória a Deus, sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos declarar Provérbios 30, orar e pedir a bênção de Deus, sabedoria divina para as nossas vidas e para servirmos ao Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor pela tua imensa bondade, por nos proteger e nos guardar dia e noite de todos os males físicos e espirituais. Obrigada, meu Senhor, por tudo que fizestes por nós e pela nossa família. Senhor, te pedimos perdão por todos os nossos erros, falhas, por todos os nossos pecados. Pedimos perdão se te magoamos e se afastamos o Espírito Santo de nós. Perdoa-nos, Pai. Senhor, reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador e oramos para que o sangue do Cordeiro esteja sobre nossas vidas, nossas casas, sobre os nossos filhos. Oramos para que o sangue do Cordeiro venha nos lavar, nos remir e nos redimir de todos os males e que venhamos a estar restaurados, limpos para recebermos a presença do amado Espírito Santo dia após dia. Senhor, reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E neste momento eu peço que toda palavra que dita, liberada, seja conduzida pelo Espírito Santo do meu Deus vivo, e que seja mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma, penetrando a divisão do espírito, das juntas e medulas, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Provérbios 30. A sabedoria de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Aqui no versículos 1, 2 e 3, na humildade de Agur, ele foi exaltado por Deus, por se quebrantar, assumir sua pequenez, a mesma que todos nós possuímos perante a Deus. Provérbios teve o nome de Agur exaltado, a oração que ele declarou a Deus. Existem pessoas que são ditas como ignorantes por falta de conhecimento ou pelo trato com outras pessoas, e não significa que essas pessoas elas são más, mas são grossas na forma de chamar atenção, de lidar com outras pessoas, até mesmo no ato de demonstrar carinho, são pessoas um pouco mais ríspidas. Aqui no caso, Agur se considerou os dois, por falta de conhecimento e por falta de trato com as pessoas. Agur disse não ter sabedoria, nem como saber buscar a santificação, mas percebam que só no começo de Provérbios, dessa declaração, oração a Deus, ele já honrou e já estava expondo a busca pela santificação. O processo de falar com Deus de todo o coração é o melhor caminho para se buscar santificação. Além de agradar a Deus, nós estamos aprendendo a ouvir a Deus. Versículos 4. Quem subiu o céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Aqui nos versículos 4 e 5, Agur reconhece quem é o único que pode tais coisas. Nenhum homem pode tal proeza a não ser Deus Pai e Deus Filho. Ele reconhece que a palavra de Deus é pura, é escudo que protege. E a função do escudo na batalha é interceptar flechas enviadas de longe e se proteger dos golpes, das espadas e lanças de perto. No espiritual, a função do escudo de Deus, da palavra de Deus na nossa vida, é bloquear todas as setas inflamadas, todo o mal direcionado para nós ou para nossa família. Mas para isso nós devemos confiar em Deus, nós devemos andar segundo a sua palavra, buscar constantemente a presença de Deus. É um escudo espiritual no qual, para você estar totalmente protegido, você precisa antes se fortalecer em Cristo e na palavra de Deus. Versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achados mentirosos. Aqui no versículo 6, a palavra de Deus é única e devemos cuidar para não querer alterar as suas palavras. Quando há uma tradução, existe um enorme cuidado para que não altere o significado das palavras. Assim como declarado em Apocalipse,
capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Amém. Versículo 7. Duas coisas te pedi. Não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Aqui nesses versículos 7, 8 e 9, ele clama pedindo para que Deus afaste dele duas coisas, e são coisas que Deus não se agrada. Aqui ele confia no pão de cada dia ao Senhor, mas pede para manter a porção de costume. Agur, provavelmente ele já tinha feito uma alta análise de como ele é, com ou sem riqueza em suas mãos, e chegou à conclusão de que poderia se corromper e deixar os caminhos de Deus. Ele pede nem pobreza, nem riqueza, mas a porção que ele estava acostumado. E ele já dá a resposta, se ao pedir muito, esse muito tiraria o tempo de ficar com Deus, ou tiraria o prazer de estar na presença de Deus, pois o dinheiro ele é considerado mamon, um Deus para muitas pessoas, onde pessoas fazem qualquer coisa para ter mais e mais e mais dinheiro, se corrompem e fazem coisas más, para consumir das coisas da terra. Pois aí então está o coração dessas pessoas, e quanto mais se tem, mais querem, e aos poucos vão se corrompendo. As pessoas elas se apegam ao presente, ao invés de se apegarem a quem as apresenteou. Não há problema nenhum nisso. Existem pessoas que se conhecem e sabem que se conquistarem um cargo melhor, conquistarem um poder aquisitivo maior, correm o risco de se perderem e saírem da presença de Deus. Mas Deus dá tudo o que um filho bom pede a ele, desde que a petição seja feita da forma correta. Mas Deus não irá obrigar ninguém a ficar na sua presença. Cada um vai definir o nível de intimidade que deseja com Deus, e a medida está na busca e na entrega. Continuando a leitura aqui a partir do versículo 10. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado. Versículo 11. Há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Aqui eu vou comentar os versículos 11 e 12. Em Mateus, capítulos 19, versículos 5 e 6, disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Honrar pai e mãe é cuidar, respeitar, falar com mansidão, prover quando eles já não conseguem mais prover o suficiente. Não significa deixar a sua família para viver a vida dos pais, ou seja, homem e mulher já casados não deve deixar a família, a própria família, para viver a vida dos pais, assim como os pais não devem carregar os filhos como fardos depois de casados. Muitos pais terrenos impedem o encontro dos filhos com Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo com que os filhos, família, fique debaixo da sua total dependência, e essa dependência não vai gerar honra. A verdadeira honra vai ser gerada quando os pais terrenos ensinarem os filhos a dependerem unicamente, exclusivamente de Deus. Deus nos dá o galardão que são os nossos filhos, as nossas crianças. Nós devemos devolvê-los a Deus como flechas direcionadas valentes,
sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, reconhecendo Deus como seu único provedor, seu único Senhor, Pai, Mestre, grandioso, poderoso, benigno e compassivo. E a honra que nós queremos dos nossos filhos será dada por Deus através dos próprios filhos, quando nós ensinamos o caminho da dependência única e total a Deus. Versículos 12. Muitas pessoas se vangloriam pelas suas ações e se enaltecem, apresentam as suas ações a seguidores, ao público, aos amigos, mas no íntimo Deus está vendo todos os pecados que não são confessados, que não são deixados, mas que essas pessoas elas criam esses pecados como morcegos em cavernas e que esperam que os justos durmam para praticarem seus atos na calada da noite. E sem que os bons vejam, mas Deus vê tudo. São pessoas que acham que elas estão no caminho certo, mas elas não se arrependem dos seus pecados e não se entregam aos caminhos de Deus. Vou dar continuidade aqui à leitura e depois eu vou fazer a oração. Versículos 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril e a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Estas 3 coisas me maravilham, a quarta a que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com a virgem. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por quarta que não pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são de menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no varão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Estes 3 têm um bom andar, e 4 passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais... O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada, o galgo, o bode também, e o rei a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejastes o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda. Amém. Oração segundo Provérbios 30. Senhor Deus Pai, reconhecemos a nossa pequenez, somos vermezinhos de Jacó, mas queremos estar em sua santa presença e declaramos que não nos cansaremos de buscar ao Senhor e permaneceremos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Assim como é certo que o nosso Senhor Jesus Cristo vivo está. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nossos erros, Senhor. Afasta de nós, meu Senhor, afasta do nosso coração, dos nossos sentidos, da nossa vida, do nosso lar, tudo que não te agrada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a sabedoria divina, clamamos pela sabedoria divina, para que venhamos a administrar a nossa vida da forma que te agrada, meu Senhor, a nossa vida familiar, ministerial, financeira, tudo, meu Senhor, que venhamos administrar conforme a vossa vontade, e que venha junto a prudência, e que para ter, meu Deus Pai, a sabedoria e a prudência, nós tenhamos firmes a obediência e temor para recebermos, meu Senhor, e para transbordarmos os frutos do Espírito.
Pai, em nome de Jesus, prospera-nos na terra dos viventes, para sermos colunas da vossa igreja, que possamos ser direcionados a todo momento do nosso levantar ao nosso deitar, pelo Espírito Santo do nosso Deus vivo, em todas as áreas da nossa vida, meu Deus Pai, no nosso casamento, na instrução dos nossos filhos, na família, meu Deus Pai, nas nossas empresas, nos nossos projetos, no ministério, meu Senhor, no convívio com a sociedade, e que venhamos a glorificar e enaltecer o vosso nome, e que venhamos ser testemunhos vivos da vossa bondade e misericórdia. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que possamos ministrar, profetizar, orar, interceder e declarar a vossa palavra, levar as boas novas aos quebrantados e a proclamar a libertação dos cativos, pois sabemos, Pai, que a partir do momento que o Senhor nos permite te servir, o Senhor nos faz transbordar de tudo o que precisamos para sermos pessoas melhores, para sermos os filhos que o Senhor quer que sejamos. Assim pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador, e que seja para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem crê e concorda diz amém. Retransmitam para mais 8 pessoas a palavra de Deus, sejam pontes, se permitam ser pontes para que o Espírito Santo do nosso Deus vivo alcance muitas outras pessoas através de vocês e através dessa palavra. Um excelente dia, glória a Deus.